da peça Hilda e Caio? Olha, a peça parte, como você disse, de um episódio real, que foi quando o Caio, fugindo da ditadura, se exilou na Casa do Sol, da Hilda Hilst, antes de partir para o exílio na Europa, por alguns anos. E eu acho um período muito significativo, isso foi no começo da década de 70, porque a Hilda tinha acabado de dar uma guinada muito importante na vida e na carreira dela, que foi justamente ir para a Casa do Sol, né, que era uma espécie de uma fazenda na zona rural de Campinas. Ela resolveu recusar todo o meio literário, ali, todo aquele entorno social, se meteu lá para escrever, se dedicar totalmente à literatura, não dava mais quase entrevista, não se relacionava mais com o meio literário, só escrevia. E o Caio, ao contrário, o Caio estava... Aliás, essa decisão da Hilda durou até o fim da vida, né? Ela viveu até o fim da vida na Casa do Sol, né, nessa toada. E o Caio, por sua vez, ele era muito jovem, estava com 20 e poucos anos, estava começando a carreira de escritor, começando a vida adulta, começando a se entender como pessoa, como artista e tudo mais. E numa época, assim, um pós-contracultura, em plena ditadura, então eu acho que tem muitos elementos aí já interessantes nessa situação inicial, né? E na peça, isso é ficcional, a gente criou uma situação em que o Caio decide parar de escrever, e a Hilda vai a peça inteira provocando, instigando o Caio a voltar a escrever. Mas aí é ficcional, ele não teve essa crise de querer parar de escrever. Não, isso é ficcional, é ficcional. Quem teve essa crise anos depois foi a Hilda, que dado momento falou assim, eu não vou escrever mais, durou muito pouco também, claro, a natureza dos dois era a natureza dos escritores, nenhum dos dois jamais poderia deixar de escrever por muito tempo. E aí a peça é a Hilda fustigando o Caio, para ele, exatamente, para ele voltar. E aí eles vão pensando sobre questões. E aí esses diálogos, é claro que você criou esses diálogos, mas você criou com base no perfil de cada um deles, né? Imagino. Isso, e tem um material muito interessante que para mim foi muito importante, é um livro organizado pela Paula Dipp, que é também a biógrafa do Caio, um livro chamado Numa Hora Assim Escura, que compila as cartas entre os dois. O Caio, ele escrevia muitas cartas, se correspondia muito por cartas com todas as pessoas. E durante muito tempo eles trocaram cartas, e muito mais o Caio do que a Hilda, assim. Eram muitas cartas dele para algumas delas. Ele até reclamava, falava, Hilda, por que você não me escreve mais e tudo. E essas cartas, essa correspondência epistolar, dá um pouco o teor, o temperamento dessa relação entre eles, né? A natureza dessa convivência. E a partir disso, imaginação e tentar criar como seriam esses diálogos desses dois lá na Casa do Sol. Ai, que exercício bom! E aí eles, nesses diálogos que você criou, falam sobre o que na peça? Falam muito sobre literatura, mas sem ser de uma forma literata, chata, acadêmica. Falam sobre a vida mesmo, né? A natureza do escritor, a necessidade de escrever. E várias outras coisas, porque existem também alguns episódios que vão pontuando a peça. Um deles, por exemplo, que é real e aconteceu nessa época. É uma coisa muito curiosa, que a Casa do Sol tem uma aura mística, né? E tem uma figueira lá, uma figueira centenária, ao redor da qual a Hilda reunia as pessoas para discutir literatura e beber uísque. E a Hilda dizia que essa figueira era mágica. E o Caio, nessa época, ele tinha uma voz até então adolescente, aguda e meio desafinada, uma voz estranha que ele detestava, achava que não combinava com ele, que era um homem alto, de um porte muito presente, né? E ele fez um pedido para a figueira, para a voz dele engrossar, e a voz dele engrossou. Contavam as lendas, ele, a Hilda e todos que estiveram por ali, que a voz dele engrossou e virou aquela voz que todo mundo conhece, do Caio Fernando Abreu, uma voz grave, veludada, é uma marca dele, né? Figueira mágica essa, hein? Essa figueira mágica. Aí também tem um outro episódio interessante que a peça mostra, que a Hilda começou a desenvolver, isso foi um pouco depois, eu desloquei para um pouco antes no tempo,
é uma experiência de transcomunicação instrumental, que era um tipo de experimento que tinha sido criado por um físico sueco, e a Hilda era obcecada por física, né? Ela era muito vidrada em ciência, escrevia sobre isso e achava que isso estava intimamente ligado com o processo da escrita, e era um processo que esse físico sueco desenvolveu para gravar vozes de pessoas mortas. Muito que louco, gente né? considerava charlatanismo, loucura e tudo mais, e a Hilda levava super a sério. Ela tinha um equipamento que ela gravava a voz de pessoas mortas. Exatamente. Isso é fato. Ela tinha, quer dizer, não sei se eram pessoas mortas, mas ela tinha de fato, né? Tinha, tem até um documentário sobre isso que chama Hilda Hilst Pede Contato. Ela deu entrevistas pro Fantástico falando sobre isso. Aí muita gente achava que ela era louca, enfim, tinha muitas místicas